Olá pessoal, Marcelo, representante do Waterclean. Tá? Eu decidi fazer esse vídeo para tentar solucionar algumas dúvidas que têm surgido no ponto de venda, tá? Com os clientes que vão adquirir aí o irrigador oral, né? O Waterclean. Tá? Vou fazer um vídeo breve aqui para não ficar me alongando muito, né? Para o vídeo não ficar muito comprido. Eu gostaria de destacar os principais benefícios do aparelho Waterclean. O principal deles, né, que eu digo, é o respaldo que a gente dá para o cliente que adquire o nosso aparelho. Tá? Então o Waterclean ele conta com 1 ano de garantia e assistência técnica especializada. Então isso é importantíssimo, porque é uma segurança que você está passando para o seu cliente. Então se porventura o paciente precisar de qualquer tipo de reparo ou, enfim, o aparelho caiu, quebrou, precisa de uma peça de reposição, você tem esse suporte conosco. Em relação ao funcionamento do Waterclean, ele é um excelente produto para determinados tipos de situações, como é o caso de pacientes com implantes dentários, ou principalmente no caso de um protocolo, onde foi feita a troca de vários dentes, e muitas vezes até o próprio fio dental deixa a desejar em alguns pontos de higienização. O Waterclean ele tem um jato de água poderoso, que vai proporcionar uma limpeza profunda, né, mesmo naqueles locais mais difíceis, onde muitas vezes o fio dental não chega a alcançar. O Waterclean ele também é uma excelente opção para pacientes com aparelho ortodôntico, né, onde a gente tem uma funcionalidade muito interessante para fazer uma higienização entre os brackets, né, e no geral uma higienização bem completa no aparelho. Ou no dia a dia, tá, para aquele paciente que só quer ter uma boa higienização diária. Então, evitando formação de placas, tártaros. O poderoso jato de água do Waterclean impede essa formação de placas, tá? Com o uso diário, a sua higienização diária. Bom, o aparelho que vocês têm no ponto de venda é semelhante a esse, né? Ele vem com um estojo case, tá? Onde o paciente pode estar transportando o aparelho com maior comodidade, né? Então, o suporte ele comporta aqui o aparelho Waterclean e aqui dentro a ponteira, né, que o paciente esteja utilizando. Então, para levar em viagens, né, até mesmo para transportar no dia a dia, levar para o trabalho, alguma coisa nesse sentido, é bem prático. Em relação ao aparelho, o Waterclean, eu gostaria de destacar que ele conta com 8 ponteiras, tá, e uma indicada para cada tipo de necessidade. Bom, vamos lá então, são 8 ponteiras, sendo que são 4 modelos diferentes e mais 4 modelos reserva, ou no caso de mais pessoas forem utilizar em casa, dá para usar também ponteiras individuais. Uma das primeiras ponteiras, que é o bico clássico, né, a ponteira clássica, tá, onde o paciente faz a utilização diária com um poderoso jato de água e ele não tem nenhum tipo de necessidade especial, então ele pode estar usando essa ponteira como uso diário comum, né? Todas as pessoas podem utilizar. Em relação a pacientes com uso de protocolo, a gente tem uma apresentação de ponteira, tá, específica para essa situação, que seria a periodontal, onde a gente conta com uma ponta de silicone que vai reduzir um pouco mais a pressão do jato de água e vai melhorar o acesso em alguns pontos, né, que fica um pouco mais complicado de atingir aí com o jato de água no bico clássico. Então essa ponteirinha aqui ela vai facilitar esse melhor acesso aí nesses locais. A terceira ponteira, no caso, né, que seria a interdental, onde eu comentei, né, no início do vídeo, que é uma excelente indicação para pacientes com aparelho ortodôntico. Então essa aqui seria ideal para esse tipo de caso. Além de jogar o jato de água poderoso aqui pela ponteira, ele também tem uma escovinha na ponta, tá? Onde o paciente vai poder estar fazendo a higienização entre os brackets, tá? Fazendo uma limpeza bem completa aí nos dentes. E por fim, o limpador de línguas, tá? Então essa ponteira aqui é ideal para fazer a raspagem na língua, ao mesmo tempo que o jato de água vai proporcionar uma limpeza bem completa e profunda. Então seriam esses 4 modelos de ponteira e, como eu falei, os 4 modelos reserva, tá? Então são 8 ponteiras no total, certo? E no caso, por exemplo, o paciente porventura com o tempo perdeu a ponteira ou quebrou, enfim, essas ponteiras também são vendidas à avulsa, tá? Tanto nos pontos de venda quanto na própria assistência técnica. Em relação ao aparelho, você tem uma bateria de lítio com longa duração, tá? Dura em média aí, pelo menos em torno de 20 dias a utilização sem precisar de recarga. Quando precisar da recarga, o carregamento é por indução, basta ligar o carregador na tomada, no aparelho não vai qualquer tipo de fio, né? Até para aumentar a segurança do produto, basta que o paciente ligue o carregador na tomada e encaixe o aparelho na base, tá? Então o carregamento é totalmente por indução.
O LED vai ficar piscando durante o carregamento, e quando esse carregamento estiver total, o LED vai ficar aceso direto, uma luzinha azul vai avisar que a carga já está total. Aí pode retirar novamente o aparelho da base, tá? E fazer o uso normalmente por mais em torno de 20 a 30 dias aí. Vida útil da bateria de lítio chega a durar até 5 anos, tá? Então assim, isso vai variar muito do modo de uso, né, do aparelho, mas no geral a bateria é uma bateria de longa duração. E o WaterClean conta com 3 modos de operação de jato, tá? Para diferentes necessidades. Então você tem o jato normal, que é esse primeiro aqui, tá? Onde a gente tem um jato de 90 psi de pressão, então um jato bem potente. Caso o paciente ache que esse jato é forte, ele pode estar utilizando o pulsar, o soft, tá? Onde a gente diminui a pressão do jato para 50 psi. No caso desse jato aí, pacientes, por exemplo, que têm uma sensibilidade maior, que fizeram o procedimento há menos tempo, tem a condição de estar usando esse jato, né, para dar um conforto maior na higienização. E o terceiro modo de operação, que é o modo pulsar, que é o último modo, onde a gente conta aí com um jato intermitente, que vai não só auxiliar a tirar aqueles resíduos presos, né, entre os dentes, mas também vai auxiliar na massagem, tá, da gengiva, evitando os casos de gengivite, né, que é a inflamação de gengiva. Bom, o WaterClean conta com o manual de instruções completo em português, tá? Como eu falei, ele tem um ano de garantia, então vem um certificado aqui dentro, sendo que o certificado é mais para orientar o paciente, né? A forma de conduzir aí, se necessário, a questão da assistência técnica. Então tem o telefone com contato para facilitar esse intermédio aí da assistência com o seu paciente, ou o seu cliente. Em relação à garantia, mesmo que o paciente não tenha nota fiscal, tá? O WaterClean conta com selo de garantia. Então esse selo aqui comprova, tá, a data de validade da garantia do aparelho, que seria de 1 ano. Tá? Então ele já vem, todo o aparelho já vem com essa datação. Então se porventura o paciente perder a nota, está valendo o selo. Tá? Caso ele tenha a nota, o que prevalece é a nota com a data de compra do aparelho. Isso é só uma segurança, uma garantia a mais para o seu cliente. Tá? Lembrando que o WaterClean é bivolt, então qualquer tomada, qualquer parte do mundo carrega ele, tá? Ele vai de 110 a 240, então basta ligar na tomada, não precisa mudar a chave, não precisa mudar nada, o carregador seria bivolt. E acredito que seria basicamente isso, tá? Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa nesse vídeo, mas o intuito aqui era esclarecer assim, as principais dúvidas que eu percebo, né? Que às vezes o paciente pergunta no ponto de venda, e muitas vezes o vendedor às vezes ou não se lembra, ou até mesmo não chegou a conhecer mais profundamente o aparelho. Então assim, eu estou à disposição também para quem precisar de mais informações, tá? Isso aí foi só para dar um auxílio aí no dia a dia de vocês, tá? Boas vendas aí, sucesso, e vamos vender o WaterClean. Valeu!